Ovelhinha de Jesus, boa noite e a paz do Senhor. Como que você está? Tá tudo bem? Como passou a sua quarta-feira? Como passou o seu dia? Passou na presença do Senhor? Aleluia, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Louvamos ao Senhor, né? Porque até aqui Ele tem nos ajudado. Até aqui é Ele que tem nos sustentado e nos fortalecido na presença dEle. Esse ar que nós respiramos é para glorificar o nome dele. Se você está aí neste momento com vida, se você está respirando, glorifique ao Senhor. A ele seja dada todo louvor, toda honra, toda glória e toda adoração. A palavra do Senhor diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, você já louvou ao Senhor hoje? Então coloca aqui: já louvei ao meu Deus hoje, já louvei, oh glória. E você que chegou agora, ovelhinha de Jesus, quero dizer que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Fica aqui com a gente, se inscreva no canal, curte, deixa aqui um amém e compartilhe, porque quando você faz isso, a plataforma entende que essa mensagem não te ofendeu. Tá bom? Peço a sua ajuda tanto aqui quanto lá no Instagram. Estamos orando todos os dias. Vai lá, curte as orações, curte os stories e vamos juntos. E hoje, meus irmãos, estamos começando e já vamos terminar hoje a meditação aqui no devocional da carta de 2 Pedro. Quem escreveu a carta, é claro que foi Pedro. E qual o propósito que ele escreveu? Qual o objetivo? O objetivo, meus irmãos, era exortar os irmãos, orientar, abrir os olhos dos irmãos para ficarem atentos quanto aos falsos profetas, que naquela época, irmãos, já começou a existir os falsos profetas. E também aqui diz, para exortá-los a crescer no conhecimento e na fé em Cristo. Nós temos que crescer na fé e crescer também no conhecimento. Eu não posso só orar, jejuar, ficar só indo atrás de oração e não ler a palavra. Eu tenho que ter os dois. É como se fosse uma balança, um equilíbrio, entendeu? Eu tenho que crescer na graça, no poder e também crescer aqui, no conhecimento. Porque se eu não conhecer aqui, eu posso ser enganada por alguém. O que a palavra do Senhor diz? Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Observe bem o que fala a Bíblia. Errais, ou seja, é um erro quando você não conhece a Escritura, quando você não conhece a palavra e também não conhece o poder de Deus, que está aí, livre para quem buscar, para quem se separar, para quem se consagrar. Então vamos buscar o conhecimento através da leitura, do estudo da palavra e buscar o poder de Deus através da oração, do jejum, das madrugadas. Oh glória, tem irmãs aqui que hora de madrugada, que eu sei. E irmãos, essa carta começa aqui no capítulo 1 com Pedro dando algumas orientações para esse crescimento. E ele começa a carta aqui no versículo 2, saudando os irmãos, graça e paz vos sejam multiplicadas. A saudação, a paz do Senhor, graça e paz, é como nós cristãos nos cumprimentamos, tá, irmãos? E lá no Instagram eu sempre falo isso, quando chegar aqui nos stories, cumprimenta com a paz do Senhor. Nós não podemos perder este costume, nós não podemos perder a nossa identidade. Tá bom? Então, quando chegar lá no Instagram, responda lá, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor, abrevia APS, mas cumprimente, profetizando, declarando a bênção do Senhor, porque a bênção do Senhor, ela que nos enriquece e nos abençoa. Aí o versículo 3 diz: visto como o seu divino poder, Jesus nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade. Ele nos deu tudo através do seu poder, da sua morte na cruz, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas
fiqueis participantes da natureza divina. Ou seja, todas as promessas que nós temos, a vida eterna, a salvação, o amor, a alegria, o galardão, tudo isso é para que nós nos tornemos participantes da natureza divina, algo espiritual. Só que nós não somos deuses, nós não somos assim, mas pela misericórdia do Senhor, Ele nos alcançou essa graça aqui, irmãos, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude, a ciência. Ó, você acrescenta a sua fé com virtude, mas não é só fé e virtude, tem que ter ciência, sabedoria, conhecimento, tem que andar junto. E aqui ele continua. E a ciência, a temperança, paciência, piedade. Irmãos, é um conjunto. A piedade, o amor fraternal. E ao amor fraternal, a caridade. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá vendo? Se buscarmos isso tudo, nós não ficaremos ociosos, sem dar frutos. Muito pelo contrário, daremos frutos e seremos cheios do Espírito Santo de Deus. E aqui continua: pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Se a pessoa, irmãos, não dá valor a isso aqui, não quer buscar isso aqui, a ciência, a virtude, a temperança, o amor, pois aquele em quem não há estas coisas é cego. Ó, você é cego ou está enxergando? Então vamos buscar isso aqui para andar na luz, andar na presença do Senhor. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Atenção, olha como continua o versículo 10. Porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. Olha que forte, irmãos. Se você buscar firmeza na presença do Senhor, na vocação, na eleição, se você se firmar, você não vai tropeçar. Eu sei que o cair é do homem, o levantar é de Deus. Eu sei que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Mas se você estiver firmado, aqui fala que você não vai tropeçar. É necessário ter raiz. Eu sempre falo aqui, porque na igreja eu cresci, irmãos, ouvindo aquele louvor, né? Da palmeira. Faça como a palmeira quando o vento vem, ele arrasta tudo e ela vai também. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta a vitória. Por que palmeira? Que palmeira era uma árvore grande, irmãos. Só que ela não é grande só para cima. Ela não cresce só para cima. Ela cresce para baixo também. E quando vem o vento, irmãos, a palmeira vai até o chão. O vento leva ela aqui, irmãos, até o chão. Mas quando o vento passa, ela se levanta e ela canta vitória. Ela não fica prostrada, porque ela tem raiz. Ela está firmada aqui. Ou seja, irmãos, é sobre isso. É sobre estar firmado na rocha, firmado no conhecimento, firmado na palavra, para que nada venha te distrair, tirar o seu foco, te fazer o quê? Tropeçar, nada. Então, busque ao Senhor, vigiai e orai sem cessar. Oh, glória! E aqui continua, irmãos, no versículo 16. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Pedro está dizendo aqui que eles não conheceram Jesus por fábulas. Olha aqui, irmãos. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas.
mas nós mesmos vimos a sua majestade. Eles tiveram experiência com Jesus, eles viram Jesus, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando na magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Pedro estava com Jesus e ouviu essa voz. Nós não cremos em Jesus por fábula, por conto, porque alguém me disse. Não, mas é porque servos dele tiveram experiência, viram Jesus, conviveram com Jesus, viram o poder de Jesus. Se fosse hoje, irmãos, num judiciário, para o juiz dar uma sentença procedente, o que ele precisa? Testemunhas, provas. E tendo 2 ou 3 testemunhas, é uma prova suficiente para poder dar uma sentença, a favor daquela pessoa. E aqui teve várias testemunhas que viram esses fatos acontecerem com Jesus. Viram Jesus morrer, viram Jesus ressuscitar, viram essa voz do céu aqui, dizendo: este é o meu filho amado, em quem tenho me comprazido. E Pedro aqui estava dizendo isso. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual também fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça. Ou seja, irmãos, ele tinha ali a convicção, ele viu, e ele também tinha os profetas, eles tinham aqui também a palavra dos profetas. Irmãos, agora preste atenção aqui no versículo 20, no versículo 21, que é o último do capítulo 1, que diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Ou seja, nenhuma palavra daqui foi a pessoa que se interpretou e colocou aqui. Não foi homem. Essa palavra aqui não é de homem, mas porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Hoje em dia, muitas pessoas estão dizendo que essa palavra aqui foi escrita por homem. Isso aqui foi escrita por homem. Mudaram muita coisa errada. Não. Naquela época, irmãos, essa Bíblia que tem mais de 2000 anos, já dizia aqui, não é de particular interpretação, mas é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus como sopro que inspira, que soprava, e eles escreviam tudo, irmãos. Não é de homem, acredite. Creia que esta palavra aqui, ela é em sua integralidade, da primeira página à última, ela é a palavra de Deus. Ela é, creia, acredite nisso. Não duvide. Creia que Deus usa homens, e Deus usou esses homens. Deus falou com nós. Deus deixou uma mensagem para mim e para você por meio desses homens. São palavras inspiradas, irmãos, pelo Senhor, e Deus usa, Deus inspira, Deus enche. Você crê? Me fala que eu creio. Irmãos, com 15 anos eu comecei a dar aula para as crianças na igreja. E muitas vezes durante a aula você fala coisas ali do Senhor que não estava premeditado. Sabe? Quando você se consagra, quando você diz: eis-me aqui, o Senhor fala. Quantas vezes, irmãos, eu chego aqui para fazer o devocional, eu não planejei falar uma coisa, não planejei falar outra, mas quando você está aqui, irmãos, o Espírito Santo, ele sopra, oh, aleluia, ele fala, ele inspira, e só ele pode fazer isso. Não é de nós, não é do homem. Nós não teríamos esta capacidade, irmãos. Nós não teríamos, não é do homem, acredite. E da mesma forma não foi deles.
Esses nomes aqui foram pescadores, muitos nem sabiam falar, nem sabiam escrever direito. Foi Deus que inspirou. Ela é a palavra de Deus. Aleluia. E agora aqui, irmãos, já no capítulo 2, ele começa a falar dos falsos profetas. E olha o que ele diz, irmãos. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós também haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente, sutilmente, heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Tá vendo que o inimigo, irmãos, ele não vem para te colocar medo, vem sutilmente. Ele vem encobertamente, encoberto aqui, ó, encobertamente. Então é necessário estar vigilante. E muitos, versículo 2, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Muitos seguirão, muitos darão ouvidos. E por avareza, ganância, farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença. E a sua perdição não dormita, ou seja, vai haver consequência para esses falsos doutores, para esses falsos profetas. Irmãos, e fiquem ligados, porque são falsos doutores, pessoas que virão, sabe, equipadas de doutores, com o nome de doutor. Não vai ser qualquer um, não, pessoinha não, são doutores, saberão persuadir, saberão falar, te convencer, ter aquelas palavras difíceis, aquelas palavras que muitas vezes nós queremos ouvir, na verdade. E aqui ele continua falando que Deus não vai poupar. E no versículo 4 ele diz: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-o lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão. Deus não perdoou os anjos que pecaram. Versículo 5. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé. Você lembra com o dilúvio? Deus não perdoou o mundo todo, não. Salvou só Noé, que era justo. Versículo 6. Condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra. Ó, Deus acabou com a cidade, irmão. Sodoma e Gomorra. Deus não perdoou, acabou com a cidade. Não teve misericórdia mais ali. Então, fique ligado, fique apercebido com essas pregações que dizem que Deus é muito amor, só quer o coração, vem como está, mas continue como está, né? Assim não, hein? Porque Deus, ele é amor sim, mas ele é fogo consumidor, vocês viram, né? Aqui falou que ele não perdoa aos anjos que erraram, não perdoou a cidade de Noé, foi todo mundo embora, não perdoou Sodoma e Gomorra. Então, nós somos diferentes? Com nós não vai ser nada. Que muitos pregam assim. Eu sei, irmãos, que é uma mensagem que muitos não gostam de ouvir, né? Mas é a verdade. Tem que falar. Tem que falar, irmãos, porque é verdade. E aqui ele disse, ó, versículo 9. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, ou seja, Deus livrou Noé, Deus livrou Ló. Deus sabe livrar os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados, ó. Então o injusto, Deus reserva. Peraí, injusto, peraí, que seu dia vai chegar e será castigado. Olha, irmãos, mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscências de imundícia e desprezam as dominações. Olha que forte o versículo 12. Mas estes como animais irracionais, como animais que não pensam, que não têm medo da consequência, que seguem a natureza, seguem o que sua carne quer, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem. Ó, as pessoas blasfemam do que não entendem,
perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. Versículo 14. Tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, enganando as almas inconstantes. Se a pessoa for inconstante, se a pessoa não for firme, eles conseguem enganar, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição. São as pessoas que distorcem essas palavras sutilmente para ganhar, né? Para poder comer às custas das pessoas, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão. Vê? Misericórdia, irmão. Aqui ele fala, irmãos, de Balaão. Se lembra que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Vê? Deus usou um jumento para impedir a loucura daquele profeta, daquele falso profeta. Como que temos que vigiar, irmãos, em todo o tempo? Estes são fontes sem água, Estes profetas são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva, porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, enganam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que estavam afastando dos que andam em erro. Irmãos, misericórdia, eles enganam, as pessoas enganam. É por isso que Pedro escreveu essa carta aqui para os cristãos. É necessário conhecer a palavra, orar, conhecer o nosso Deus, para que nada venha nos enganar. Olha o que eles fazem, versículo 19, prometem liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Agora, irmãos, já no capítulo 3, ele vai continuar falando um pouco desses falsos profetas, escarnecedores, mas vai falar também da volta do Senhor. Olha aqui, versículo 3, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Cadê Jesus que não volta? Vocês não falaram que ele ia voltar? Ele não vai voltar. Cadê a promessa? Onde está a promessa? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. Há anos que vocês falam, não sei quem morreu, e até hoje vocês falam que ele vai voltar. Irmãos, a Bíblia tem tudo, né? Olha que profundo. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouros e guardam para o fogo. Ou seja, irmãos, tudo tem um tempo do Senhor. É que até hoje Jesus não voltou, igual na época de Noé. Irmãos, Noé ficou dizendo que ia ver o dilúvio por 100 anos. Ele demorou 100 anos para construir a arca. Olha, quantos anos? E ninguém mais estava acreditando, irmãos. Ninguém mais, igual hoje. Quando a gente fala que Jesus vai voltar, vocês são doidos, para com isso, tem mais de 2000 anos já, não sei quem morreu, nunca se cumpriu, mas vai se cumprir. Olha o que ele disse aqui, versículo 8, hein? Olha aí, mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns
a tempo tardia, mas é longânimo para convosco. Ele não veio ainda, sabe por quê? Porque ele é longânimo, porque ele está usando de piedade, porque ele está usando de misericórdia, porque se ele vier hoje, quantas almas não perecerão? Então ele, como Pai misericordioso, como Pai amoroso, ele vai dando tempo, ele vai dando tempo para as pessoas se converterem, se arrependerem, porque ele é longânimo. Oh glória, aleluia! Irmãos, repetindo aqui o versículo 9, o Senhor não retarda a sua promessa, aleluia, ainda que alguns a tempo tardia, está demorando demais, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam. Ele não quer que ninguém se perca, irmãos, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nele há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentos se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus, nova terra em que habita a justiça. Vocês querem ficar aqui para ver isso tudo? Nós não. Nós vamos aguardar novos céus, nova terra. Quem tem essa esperança? Quem quer aguardar, me conta aqui, novos céus e nova terra, porque eu quero, irmãos. Essa é a nossa esperança. E já encerrando, irmãos, 2 Pedro, oh glória, versículo 14. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados, sem manchas, sem pecados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disso nas epístolas. Aqui ele termina, irmãos, oh glória, que possamos ficar firmes. Fiquem firmes, irmãos. Olha aqui que não é de qualquer jeito, ó. Sejais achados imaculados e irrepreensíveis. Sede santo, porque ele é santo. Orai e vigiai para que ninguém vos engane, porque assim como ladrão será a volta dele, ó, como um ladrão. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. O ladrão avisa a ovelhinha quando vai chegar? Você sabe? Não. Ele vem de surpresa, numa hora que ninguém imagina. Tá queimado, né, o ladrão? Mas assim ele vem. Então fiquem apercebidos, amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Te amo em Cristo Jesus. Fique na paz do Senhor. E amanhã vamos para 1 João.